Quais são as últimas notícias? Você pode repetir comigo esse tema? Quais são as últimas notícias? Mais uma vez. Quais são as últimas notícias? Antes de orar, eu quero dizer o seguinte, porque talvez você venha nessa noite aqui e você está com a tua mente trazendo à memória uma notícia trágica que te abateu, que te entristeceu, que angustiou a sua alma. E se eu perguntar para você, qual é o sentimento, o que aconteceu que você está triste? Esta é a tua última notícia. E o desejo nessa noite, porque essa mensagem é uma mensagem de consolo à tua alma, para que você desperte e exercite a tua fé nessa noite. O propósito dessa mensagem é erguer você em nome de Jesus, amém? É uma mensagem de Deus ao teu coração, como aconteceu hoje cedo, e sempre tem acontecido. E a ideia é que ao término dessa mensagem você possa ajoelhar aqui à frente e você possa levar contigo ou consigo outra notícia, não uma notícia trágica que te abateu, que te abate, que te entristece, que te estagnou. Amém? Fala comigo assim: Senhor Deus, use também o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos, em nome de Jesus, amém, amém. Veja bem, Jesus havia chamado um grupo de homens para segui-lo, seus discípulos. Aqueles homens ficaram tão afeiçoados com Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles viram Jesus ressuscitando Lázaro, eles viram Jesus extirpando as feridas purulentas dos corpos de pessoas. Eles viram quando Jesus chegou na terra de Gadara e tinha lá um endemoniado com a legião de demônios, e Jesus exorcizou, expeliu aqueles demônios pelo poder que Deus lhe deu. Eles acompanharam Jesus. Eles ficaram tão apaixonados com Jesus. Depois você pode pesquisar, porque é um grupo que defende aquele texto específico quando o soldado chega e dá um beijo em Jesus. Para que daquele beijo em Jesus? Será que os próprios soldados, as pessoas não sabiam quem ele era? Mas o problema, a questão foi o seguinte, que eles ficaram tão afeiçoados ao mestre, eles seguiram o mestre de tal forma que eles deixaram. Se Jesus tinha a barba grande, eles também tinham o corte de cabelo. Diz esse grupo que eles andavam igual Jesus, o jeito. E você pode ver isso hoje, quando um pregador inspira no outro, você vê isso na sociedade, e esse grupo está certo. Tal foi o apego, o amor que aqueles homens tinham por Jesus. Eles viram Jesus dando vista aos cegos, levantando coxos, tirando lepra dos leprosos. Chegou um momento que Jesus fez uma pergunta, e foi uma pergunta específica: quem diz os homens que eu sou? E no final Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles viram, eles apegaram a Jesus. Jesus ensinou para eles sobre os céus, sobre o reino celestial. Jesus ensinou para eles sobre perdão, sobre amor, sobre a entrega. Chegou um momento que eles acreditaram mesmo que Jesus era um Deus, era o Deus que criou o cosmos, todas as coisas, e que se fez gente, com carne, com sangue, com pele, e habitou entre nós. Eles creram nisso. Eles seguiram Jesus, eles estavam com o mestre a todo tempo, e eles estavam tão apegados a Jesus, tão apaixonados por Jesus, que eles perderam a lucidez da própria humanidade deles. Como assim, pastor Eugênio? Presta atenção.
porque eles não estavam entendendo a mensagem também de Jesus, quando Jesus disse para eles que ele ia morrer, e que era necessário ele morrer, era preciso, e ele veio para isso. Jesus havia falado com eles isso, que ele ia destruir o templo e reconstruir terceiro dia, e eles não estavam entendendo, eles estavam tão inocentes, tão apegados a Jesus, que misturava na psique dele, nos psiquismos dele, ora acreditando num Deus que se fez gente, que se fez carne, mas ora eles ficavam apenas na perspectiva de um Messias, de um libertador. E eles começaram então, olha para você ver, eles começaram já a desenvolver uma teologia da prosperidade naquele momento. É, pastor, é. Porque eles começaram a acreditar que Jesus iria resgatar o povo de Deus, os judeus, ia implantar o seu reino, tal como Alexandre o Grande e outros generais. Eles começaram a ter em mente que logo Roma seria subjugada. Eles começaram então a ter uma ideia da prosperidade, que na verdade os pobres não existem mais, que Jesus, quando instalasse o seu reino, tudo ia ser extirpado. Aí eles começaram então, dentro dessa questão da teologia da prosperidade, a mistura entre o Deus que se fez carne, mas eles também se limitavam à humanidade e não compreender a visão espiritual que Cristo estava implantando, que o reino dele que já havia chegado era um reino espiritual, não um reino carnal, material, palpável, tangível. Está entendendo o que eu estou falando? Eles começaram a misturar. Por mais que eles criam no céu, eles criam que Jesus veio dos céus, era o Filho do Deus vivo, por mais que eles entendiam tudo aquilo, mas eles começaram então a deixar a carnalidade deles ser elevadas, e aí eles começaram a criar uma teologia do positivismo, da prosperidade, que na verdade Jesus ia implantar o seu reino, e tudo ia ser extirpado, e quem sabe Jesus colocaria os colocaria para ser os generais. Aí Jesus começa a mostrar que o reino não é palpável, material, mas era um reino espiritual. Fica ligado, não quero dizer para você. Aí o que acontece? Jesus é traído, já havia sido profetizado. Ele foi traído por 30 moedas de prata pelo próprio discípulo chamado Judas Iscariotes. Jesus foi levado para o pretório, depois perante Pilatos, Caifás, perante o Herodes, todos eles. Jesus foi inquirido, perquirido, fizeram de Jesus um joguete. Aí chegou o tempo certo, eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus, aquelas autoridades, mas tudo já estava escrito como plano de Deus, para poder trazer luz a uma escuridão, as regiões que estavam em trevas, a vida das pessoas. Jesus morre então sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão. Eles entristecem. Interessante que mesmo antes de Jesus morrer, cumpriu-se Zacarias, antes de Jesus morrer, enquanto Jesus estava sendo interrogado, humilhado, cumpriu Zacarias quando diz: ferirá o pastor, e as ovelhas o quê? Se dispersarão. Aconteceu isso. Sexta-feira, entra sábado, e quando chega domingo pela manhã, depois de Jesus já ter manifestado às mulheres, 2 discípulos iam aqui para uma aldeiazinha chamada Emaús. Aqueles discípulos também creram, mas estavam com as suas mentes despercebidas, embaçadas, porque quando eles vão andando, de repente aproxima um viajante, um viajou e diz: ei, o que vos preocupais à medida que caminhais? O que é isso que preocupa vocês? Aí de repente tem lá o Cleopas e outro que não relata, fala assim: não é, eles ficaram com raiva, não é possível que você que esteve em Jerusalém, é brincadeira, se fosse no dia de hoje está de brincadeira com a gente, não sabe as notícias que aconteceram
E Jesus pergunta, o viajante, até então Jesus estava ali e eles não perceberam que era o mestre que conviveu com eles, que eles viram, que eles tocaram. Aí o viajante fala: quais notícias? O varão profeta. E aí eles começam a relatar: nós pensávamos que ele era, que veio para redimir o povo Israel. Neste momento que eles falaram isso, aí o viajante falou assim: tardos e nércios de coração. Vocês não decifraram, vocês não entenderam. E naquele momento o viajante, que era Jesus, e que eles não perceberam que ele estava ali, de repente Jesus começou a relatar-lhes o que estava escrito nas Escrituras. E aí eles vão caminhando. Quando chega na aldeia de Emaús, Jesus faz menção de ir. Aí de repente um diz: ei, fica conosco, a noite se aproxima. Aí Jesus entra, e Jesus senta, Jesus age tal como fez antes. E quando Jesus pega o pão e dá graças, os olhos deles abriram e Jesus desapareceu. E eles falam assim: é o Senhor. Fala comigo assim: é o Senhor. Eles dizem: é o Senhor. Não nos ardia o coração quando Ele falava conosco. Tomara que nessa noite, que o teu coração possa queimar, que você possa sair nessa noite daqui dizendo: meu coração hoje queimou pela palavra. O meu coração, a minha alma foi despertada nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus falou comigo. Quais são as últimas notícias? As últimas notícias daqueles dois jovens, daqueles dois homens, discípulos do caminho de Emaús, eram notícias de morte, de desespero, de perda, notícias que trouxeram a eles o desânimo. Eles saíram de Jerusalém e voltaram para a aldeiazinha deles, voltaram para a monotonia, voltaram para o cantil deles. Ora, Jesus havia declarado que ressuscitaria, e eles estavam com os corações tão apertados, a preocupação foi tão grande, que eles não perceberam que o Senhor estava ali ao lado deles. Deixa Deus me usar nessa noite, amém? Escuta nessa noite aqui, porque se uma pessoa for tocada, a vida de alguém vale mais do que o mundo inteiro. Será que você não percebeu ainda que em meio a toda essa turbulência, a toda essa notícia que te abateu, e você está tão triste, tão abatido, que você perdeu a compreensão daquelas declarações de profissões de fé que você sempre faz, ou fez e faz, nas músicas, na palavra, quando você diz: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Estão entendendo? Quando nós estamos preocupados, quando uma tragédia acontece com a gente, por causa da nossa humanidade que é frágil, que é limitada, mas nós nos perdemos como esses discípulos. Não conseguimos ver que o Mestre, o nosso Senhor, está ao nosso lado, dizendo: eu estou contigo, eu não desisti de você. Não estou prometendo a você nessa noite que vai haver cura, que Deus vai resolver seu problema. Talvez vai, a vontade é dele e é para a glória dele, e se ele quiser ele faz, e depende da sua disposição, e depende também, se Deus quer realizar, ele vai realizar. Mas uma coisa, você pode sair daqui entendendo que ele está contigo. Quais são as últimas notícias? As últimas notícias do nosso país, e eu fiz um compromisso com minha própria consciência de parar de ligar no Assis Jornal Tem Tempo, que é só um bombardeio, é político falando de política e todos amarrados. Na perspectiva política, as últimas notícias que nós temos é que o Congresso todo está mergulhado na corrupção. Ou não vou falar todo o Congresso, mas a maioria.
acusação contra o presidente, acusação em todos os âmbitos. Na perspectiva política, estas são as últimas notícias. Mas presta atenção, nós não estamos firmados nas notícias que são colocadas nos jornais. Não é que nós devamos ser pessoas tapadas, mas se você começar a fixar demais no noticiário na televisão, você que é empresário, você que sonha, você que é estudante, a irmã que trabalha em casa, você que é mãe, você que está sonhando aí com seus filhos, você que está querendo casar, se você ficar muito olhando, crise, 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 daqui a pouco você vai ser uma crise ambulante. Qual o seu nome? Crise. Você parece uma crise mesmo. Nós olhamos para o Senhor. Quais são as últimas notícias? Presta atenção. As últimas notícias na perspectiva política é essa que já cansamos já. Eu não posso ser bobo também, porque a gente tem um pouquinho de política, né? Sem trazer. Porque também o povo fala. Deixa pra lá, né? Porque disso só tem um jeito de Lula não candidatar e ganhar, se matar. Sabe o que acontece? Porque malharam o cara, todos aqueles que malharam também estão mais enrolados do que ele. Pastor Eugênio é PT. Que é PT, moço? Eu sou JC, Jesus Cristo. Tá bom? Amém? Pastor, que você não candidata, Giselda separar de mim? E se ela separar de mim, onde eu vou arrumar outra mulher dessa? Então presta atenção, na perspectiva econômica, há um caos. Você está entendendo? Se a gente tiver cuidado, a gente vai ser guiado pelo noticiário. Eu fico impressionado no Brasil, que o povo fala de crise, e Montes Claros é o lugar que mais tem festa nesse mundo afora. O povo fala de crise, e o povo pulando em carnaval. Então você vê que é uma mídia que quer bombardear para tirar um partido, para tirar um candidato. Independente disso, vamos pensar aqui, vamos parar de falar com isso aqui. Quais são as últimas notícias? O presidente está tentando resolver um problema aí dos fundos de garantias inativos. Emprestar dinheiro, nossa casa, nossa dívida. Aí vai. Quais são as últimas notícias? As últimas notícias que nessa noite eu tenho para você é que tem um Deus que tem um controle de tudo. E Ele, Jesus Cristo, Ele ressuscitou de entre os mortos e está vivo. E irmãos, viver pela fé é loucura mesmo para alguns que não tem Jesus. Mas nós nascemos de novo, nós andamos numa trilha, e a nossa caminhada, nós andamos por fé, e estamos seguindo, e existe um Deus que tem um controle de tudo, e vai empurrando tudo isso aí, e aquilo que Ele tem que fazer na minha vida, na sua vida, Ele vai fazer, porque Ele tem a última palavra. Onde alguém diz não tem jeito, Ele coloca uma vírgula, vamos seguir em frente. Está entendendo? Quando Jesus falou com ele assim, quais são as últimas notícias? O jornal que vocês estão lendo é de sexta-feira, mas saiu um jornalzinho quentinho hoje, vocês não viram não? Saiu no Plim-Plim da Globo lá, plantão nacional, Jesus falando com eles. Esse jornal está atrasado, isso aí é a morte, sexta-feira da paixão. Sábado é o sábado das aleluias. Você lembra quando você tomava aleluia? Milha cabroca na cabeça? Lembra? Eu gostava de ter o cabelo grande para não ganhar as bichas. Era terrível. Lembra disso não, quando você era católico? Sábado. Mas quando aí Jesus diz para eles, olha, vocês não leram ainda o jornal. O domingo pela manhã começou a falar, e Ele ressuscitou. Jesus estava ali ao lado deles, irmãos.
Escuta, a preocupação, esta angústia sua, esse pesar que você está vivendo, faz você perder a visão do seu Deus, do caráter dele, que é um Deus que tem um controle de tudo, queridos. Glória a Deus por isso. Se nós começarmos a perguntar aqui, quais são as últimas notícias na perspectiva da violência, vai para o Espírito Santo. Viu a violência lá? Campeando, o medo, o terror. Mas veja, nós fazemos parte de um país, Brasil, e estamos inseridos nessa nação. Mas eu quero colocar para vocês que nós temos também, irmãos, nós temos um Deus que tem um controle de tudo, e é Ele que dita todas as coisas. Não é o Supremo Tribunal Federal, a corte máxima do país. É Jesus. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está aqui nessa noite, e nós vamos orar aqui, porque se Deus me deu essa palavra, é porque tem pessoas aqui que estão dizendo assim: olha, eu não aguento mais. Talvez é um problema com a tua filha, é um problema com o teu filho, é um problema no teu casamento, é um problema que você diz é insolúvel. Eu ainda creio no Deus de milagres, amém, povo de Deus? Estava ouvindo este dia alguém comentando numa reunião, não vou falar onde, falando que eu falei com vocês aqui, eu não perco meu tempo falando mal de outras denominações e líderes, mas estava lá alguém argumentando e descendo a lenha em curas que está acontecendo aí, algumas coisas, e eles estavam na verdade praticamente anulando. Porque é uma coisa que tem que ter cuidado, viu? Uma coisa é você ensinar na igreja, para que nós sejamos prudentes quanto aos evangelistas que chegam por aí. Os exageros existem, mas eu estava vendo que aquele grupo estava caminhando para um lado, querendo praticamente viver quase um liberalismo, de anular que o nosso Deus é o Deus que ainda cura, que Jesus é o mesmo Jesus da Galileia. Aí eu falei que vocês vão me desculpar, mas pode acontecer, está acontecendo tudo isso, mas eu quero dizer para vocês que nós temos de continuar crendo e pregando num Deus que cura, que faz milagres nesta viração deste século, nessa pós-modernidade. Senão, irmãos, nós vamos ser engolidos aí por esse negócio de ficar condenando. Se o pastor lá está fazendo exagero, Deus resolve com ele para lá, e a liderança dele. Não sei se estão entendendo. Esta igreja aqui, enquanto eu estiver aqui, tomara que eu tenha aqui com 80 e tantos anos, ela vai pregar sobre milagres, que Deus cura, que Deus liberta. O Jesus que ressuscitou, um Jesus que me manda dizer para você nessa noite que Ele está presente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quais as últimas notícias? O que você tem trazido à sua memória? Qual é a notícia que você ficou sabendo que está te abalando? Essa semana eu fiquei triste. Em Salinas, um presbítero, 44 anos, Nadson, homem de Deus, um casamento, gente, Meire, a sua esposa, e ele teve um infarto fulminante, veio a óbito. Nunca teve nada, uma saúde perfeita. E aí as pessoas me falaram que tiveram lá, do desespero da mãe dele, a esposa inconsolável, as filhas. Tem horas que nós ficamos num beco sem saída, é ou não é, irmão? Beco sem saída. Por isso que você que está aqui nessa noite, quando eu falo sempre de morte aqui, lá em casa é natural o Zelda conversar sobre morte. Esse dia eu passei mal, falei assim: Zé, eu dou cartão aqui, eu dou para o nome dele. Eu estava pregando no lugar e a pessoa está repreendida. Fica aí achando que eu sou. Tem gente que pensa que o pastor Eugênio está até com um pozinho no rosto aqui que o Luna me prestou, arrumadinho. Filho, chegou a hora, tranca na certa. Tem jeito não, irmão. Então prepara a tua vida, fica de boa.
Tem casal aqui, viu? Viu, irmãzinha? Viu, irmãozinho? Você não vai ver para sempre, não. Você vai ser Highlander? Highlander é um ator que existia que não morria, não. Entendeu? Então, nós temos de nos abrir e falar com o Senhor. Deus, Senhor, me prepara ou me ajuda quando vier lutas, dificuldades, porque neste momento de dor, de perdas, de notícias que vêm entristecer a nossa alma, aí o que você faz? Se você não tiver a tua fé firmada no Cristo que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, você se perde, você enlouquece, você chega ao ponto de dizer: a vida para mim acabou. Não, ela continua, certo? Nós temos de dar assistência às pessoas que estão passando lutas. Semana também eu fui chamado por uma senhora, uma avó e mãe de uma cidade perto aqui que me acompanha. Mando sempre para ela uma mensagem no WhatsApp, através do Face. A gente é amigo há algum tempo. E eu estava lá em casa, de repente veio o WhatsApp. A angústia do coração daquela avó e mãe. A menina vai fazer, parece 17 anos, grávida. O rapaz daqueles que namora o mundo e os fundos, paquerando, de repente se entregou grávida. E eu peguei e dei uma palavra de consolo. Ainda falei assim: cuidado, porque a psicologia está com a nova matéria aí, o pessoal. Antigamente dizia que a criança, ao terceiro mês no ventre da mãe, recebeu os reflexos. Mas há um grupo aí, é um pessoal, parece lá, uma judia, não sei, falando que já na fecundação, a criança recebe todas as influências do mundo externo. E falei: cuide como vó, agora bisa, cuide dessa criança. O marido também, o avô e pai, todos tristes. Queridos irmãos, por isso, olha para cá, quando você souber de qualquer notícia ruim, seja uma queda de um irmão, seja um rapaz, filho de uma irmã ou do irmão que aprontou, uma menina que caiu, em nome de Jesus, ajoelhe, fala com o Senhor: Deus, tenha misericórdia, porque todos nós que estamos aqui, todos nós somos fracos, pecadores, limitados, e se não for a intervenção do Espírito Santo de Deus, a gente morre. Quem sabe você está aqui com a última notícia. Qual é ela? O diagnóstico de uma doença. Chorei, falei com vocês aqui o final do ano passado, fiquei triste. Eu estava almoçando e Giselda, eu ia chorar, perdi a apetite. Quando a pessoa que eu tenho acompanhado telefonou, o meu câncer voltou. Terrível. Terrível, irmãos. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, o Espírito de Deus está mandando dizer para você, você que está aqui, você que me ouve, seja qual for a situação que você esteja vivendo, seja a notícia mais trágica que abateu você, que está te entristecendo, que está, na verdade, tirando você noites indórmitas, eu quero dizer para você que Jesus está ao lado da tua cama quando você ora, que Jesus está com você, e essa noite traiçoeira vai passar. E até agora eu não falei de demônio, não falei de capeta, porque tem questões na vida que todos nós iremos viver e não tem nada a ver com capeta, com Satanás. Quando tem, você repreende em nome de Jesus. Está entendendo? Porque tem igreja, eu tenho que falar, que já arrumaram até o demônio da prostituição, o demônio do adultério, o demônio do roubo. Roubo é pecado, adultério é pecado, prostituição é pecado, comer demais gulão é pecado.
Então, veja bem, querido, preste atenção. Nós vamos orar. Esta última notícia que você tem na sua mente, esse peso que está aí, o Senhor está mandando dizer para você que Ele está contigo. Tal como Ele estava no caminho, naquele caminhozinho indo para a aldeia de Amaús, e aqueles discípulos não perceberam. Será que você ainda não prestou atenção? Será que você ainda não percebeu que Ele não te abandonou, que Ele tem cuidado de você, Ele tem sustentado a tua família, Ele tem te dado forças em meio a esta tempestade que você está enfrentando com teu marido na tua casa? Que loucura é essa, pastor Eugênio? Esse Jesus é o nosso pastor, e a Bíblia diz no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quando eu vejo que todos os turbilhões vêm contra mim, ou quem sabe eu mesmo começo a ter desejos terríveis, desejo de morrer, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo Paulo. Elias desejou morrer, mas Deus estava com ele. É tão provado que Deus mandou um anjo. A Bíblia fala que Deus mandou até Paulo, o Espírito Santo foi até ele, e lá estava a presença de Jesus em espírito. Quais são as últimas notícias? Se a gente sair daqui nessa noite com esta palavra no teu coração, e nessa noite o Senhor está mandando dizer para você que a última notícia é: eu ressuscitei, eu estou vivo, e eu tenho poder para ressuscitar teu casamento, para restaurar o teu coração, a paixão no teu coração pela sua esposa, a paixão no teu coração pelo seu marido, a paixão no seu coração pela vida. Talvez você não tenha conseguido celebrar a vida se tornou para você chata, cansativa. Jean Paul Sartre, o existencialista, ele diz: a vida é uma náusea, é um vômito. Mas para você que tem Jesus, apesar das lutas, das notícias trágicas, apesar de tudo que você está vivendo, a vida ainda é vida para celebrar com toda alegria, porque Jesus, Ele nos deu vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem na minha mente? O que tem na minha mente quando eu creio que Jesus ressuscitou? Eu entendo que eu vou vencer o pessimismo do mundo, a sociedade pessimista. Não tem jeito o país. Estava numa reunião no lugar esses dias, antes de ontem, sexta-feira, quando eu cheguei lá, aí está todo mundo: tem jeito não. Outro chegar: tem jeito não. Olha, tem jeito não. O que você acha? Tem jeito? Não tem. Isso já sabe que eu sou pastor. Presta atenção, tem jeito. Deus está vivo e eu estou vivo. Se Deus está vivo, Ele está, e eu estou vivo, um milagre pode acontecer. Você pode vencer o pessimismo. Continue firme, você que está estudando, viu? No início do ano tudo é bem. Quando chega no mês de junho, alivia um pouquinho, mas quando entra agosto, parece que você está indo para a faculdade com uma perna só. É assim ou não é? Até na igreja é assim, começa todo mundo: vamos lá, pastor Eugênio, mas quando... eu fico até preocupado. Quando começa a chegar setembro, cadê o povo? Tem de fazer hora extra, é assim. Eu quero falar com você, firme, meu irmão, creia, vença o pessimismo. Outra coisa eu quero colocar para vocês aqui, olha, quando nós temos a ideia que Cristo ressuscitou, o Cristo da estrada, do caminho de Emaús, nós venceremos o desespero que vem lá do inferno. E eu falo isso e não vou te amedrontar não. Apocalipse capítulo 9 fala que quando os porões, presta atenção, Apocalipse fala: quando os porões forem abertos, onde tem todo tipo de peste para trazer sobre a humanidade terror, um ferrão, haverá pranto, choro. Presta atenção. Pode os porões abrirem, que nós temos aquele que venceu a morte.
Jesus Cristo venceu as trevas, venceu os principados e potestades, e agora nós temos autoridade em nome dele, e pode o inferno vir. Eu não estou me gloriando aqui, você não deve gloriar de ficar aí dizendo que você está bem, que você, não é essa fé ufanista, mas nós cremos nele, nós vamos pela palavra dele, tal como ele disse para aqueles discípulos e Pedro: lançai a rede. Vamos lançar e não continuar seguindo em frente. Nós não temos medo da morte. Jesus venceu a morte. Quando alguém me pergunta: tem medo de morrer? Não. Queria ficar um pouquinho mais com Giselda e quero ficar, e com as meninas, vê um netinho aí, um netinho, aqueles negócios todos sabem, mas ninguém sabe qual a senha minha lá não. E nem quero ficar de butuca. Qual que é, anjo? Eu, hein, ser besta? Tá doido, você nem vai viver a vida. Quais são as últimas notícias? As últimas notícias para terminar: Jesus vive, ressuscitou, ele é a nossa esperança, e ele quer te renovar nessa noite. Amém, Jesus? Vamos cantar, turma? Vamos lá, Wesley, a bateria hoje vai ser um legal. Chama a turma aí, vamos orar. Quero convidar você para estar aqui terça-feira. Terça-feira eu vou fazer um exame bem legal. Eu vou ter que ficar 24 horas com um catéter pelo nariz, para o médico investigar uma gastrite e uma hérnia hiatus que eu estou tendo, se precisa de operar. E eu falei para o médico assim: senhor pode, ó, quê? Pode cortar. Vem aqui à frente se quiser. A igreja é para isso. A igreja, conquanto nós temos um momento social, é um momento, né, que tem esse lado humano, mas quando o culto acontece, quando o povo de Deus reúne, há um sobrenatural, há uma presença. O nosso Cristo, ele está presente aqui. A Bíblia diz que ele passeia no meio dos candeeiros. O Cristo daquele caminhozinho da aldeiazinha de Emaús, que conversou com aqueles discípulos, ele está aqui. E ele mais uma vez me manda perguntar para você: o que te preocupa à medida que você trabalha, que você vai para a escola? Talvez você está aqui nessa noite e tenha pensado em acabar com a tua vida, em suicidar. Você chegou ao ponto de dizer: eu podia morrer. Você falou isso, né? Mas não sinta culpada. Foi sua humanidade frágil. Elias também falou isso. E não é que Elias está apoiando o suicídio, não. Elias expressou também a sua fragilidade. Esse pensamento seu, esse desejo seu, Jesus está me mandando dizer: não tenha medo da morte. E nem tenha medo de viver. O inimigo tem colocado na tua mente, e é isso que ele faz quando leva as pessoas a praticarem, a cometerem o suicídio. Morra, suicide, acabe com a tua vida, é bem melhor do que viver. Na verdade, ninguém quer morrer, todos querem viver. Eu quero repreender esse espírito de morte sobre a tua vida e declarar sobre a tua vida o espírito de vida, de celebração. Jesus me manda dizer para você: eu estou contigo, eu te amo. Palavra de Deus.
Deus, é Deus dizendo. Por isso que é bom estar juntos, por isso que é bom fazer parte e estar na igreja, porque Deus fala, Deus usa através da sua palavra para consolar nossos corações, para nortear nossas vidas. Mas presta atenção, escute, não deu para me falar na palavra que eu estava pregando. Cada um de nós, a qualquer momento, iremos para alguma estrada de Emaús, chorar, entristecer, ir para o silêncio. E talvez o Emaús seu nessa noite são essas perguntas aí. Por quê? Quais são as últimas notícias? Por quê? Por quê? E quando o Senhor nos permite ir para a estrada, para o caminho de Emaús, é porque Ele quer nos mostrar algumas coisas. Entre elas, Ele não sai de perto de nós. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir essa noite, ó Deus, Jesus Emanuel, o Senhor que manifestou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eu sei que Tu estás aqui. Traga consolo a este coração, erga a cabeça deste amado, direciona-o nos pensamentos, direciona nos pensamentos dessa querida. Traga, Senhor, nessa noite, traga nessa noite a cada um que veio aqui, que ajoelhou, um consolo, afaga cada um. Que é aquele cântico que nós cantamos que diz: abraça-me, abraça-me, seja real agora, Deus. Abraça-nos com a Tua ternura, com a Tua misericórdia, com Teus braços de amor. Pega-nos no colo e afaga-nos, porque nós sentimos carentes do Senhor. Como é bom poder orar assim, como é bom poder sentir, como é bom poder dizer isso, porque o Senhor faz isso. Aleluia. Consola essa amada irmã. Aleluia. Traga o coração dela, traga o coração dessa querida nessa noite, que é o Senhor que alivia toda essa tensão. Quantas pessoas aqui, Senhor, com algumas doenças psicossomáticas, doenças de pensamentos que vão sendo guardados, de pensamentos de derrota, de situações de mágoa, de intriga. Mas, Senhor, olha para nós através do sangue do Cordeiro e traga cura. Derrame sobre cada um nessa noite o bálsamo de Gileade, que não apenas anestesia, mas cura as enfermidades da nossa alma. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Receba nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante sobre cada um de vós o brilho da sua luz e console os seus corações. Que esta semana será uma semana que o Senhor os acompanhará, os abençoará e estará com cada um de nós, porque Ele é o Senhor presente em nossas vidas. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amados. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Mágoas, ressentimentos e perdão. O pior já aconteceu, não tem jeito. Fazer o quê? Agora é deixar que doa, que sangre, até o limite do não sei mais o que fazer, ou não aguento mais. Em algum momento, você vai ter que retornar sua vida, e é bem melhor que faça isso depressa. Você precisa entender que a vida é muito curta e ela tem que seguir adiante. Então, reúna o resto do que sobrou e, num esforço sobre-humano, ensaie um recomeço. Primeiro, peça a ajuda de Deus. Depois, decididamente, resolva jogar fora todas as mágoas,
ressentimentos e exercer o seu direito santo de perdoar. Perdoe a todos que, querendo ou não, lhe feriram. Faça um exercício de memória. Procure se lembrar de um por um. Não omita ninguém. E não se esqueça de que você é a primeira pessoa que precisa do seu perdão. A seguir, ore por essas pessoas. Faça afirmações sobre o perdão que você está liberando. Se for uma coisa possível de fazer, procure a pessoa pessoalmente ou faça uma ligação para ela. Não puxe conversa. Vai diretamente ao assunto. Fale algo mais ou menos assim: estou te ligando, procurando para lhe dizer que eu te perdoo por tudo quanto você me fez. Somente isto. E depois disso, não se preocupe com o que vai acontecer. Você fez a sua parte. Deixe o resto com Deus. Ore para que o seu perdão seja verdadeiro, efetivo. Feito isso, vai ver que está mais leve e que a hora chegou de pôr os pés novamente no caminho. O tempo de recomeçar chegou. É hora de retomar os sonhos, os projetos. É hora de dizer: bom dia, vida. Oséias Lidório. Há 3 coisas que podem tirar a sua paz de espírito e bloquear sua caminhada e seus sonhos. A primeira é o remorso de alguém que lhe feriu. Há muita gente presa num cárcere psicológico porque não consegue perdoar quem o feriu. Não perdoa nem a si mesma e vive sempre como vítima. A segunda coisa que tira a sua paz de espírito é a ansiedade pelo dia do amanhã. Para que viver assim, sendo que o amanhã pertence a Deus? A terceira coisa que tira a sua paz de espírito e te faz retroceder é não ser grato a Deus pelas suas bênçãos derramadas. Viva o hoje e desembarace deste passado que te prende. Perdoe aquela pessoa que te feriu e dê chance a você mesma de seguir em frente. Há uma vida para ser celebrada. Desprenda disso antes que você se deforme como gente. Quem não perdoa, cada dia se enfeia. Na Bíblia diz: não deixe que a amargura brote em teu coração, porque ela contamina você e as pessoas que vivem com você. O salmista no Salmo 73, 21 diz: quando meu coração se azedou, senti picadas no meu rim. Aprenda com o mestre do perdão e do amor, Jesus Cristo. Na cruz, ele falou dos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em Provérbios 17, 22 diz: tenha um coração alegre. O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a alma amargurada adoece a sua carne. Tenha um bom dia. O deserto machuca. Deus não examina você procurando medalhas, certificados ou diplomas, mas sim cicatrizes. As marcas do deserto, os sinais de uma vida que peregrinou sob a confiança do Senhor. O deserto machuca, sim, mas enriquece. Queima a pele, mas tempera o seu caráter. No deserto não há supermercados, nem despensa, mas a graça de Deus suprindo as nossas necessidades de cada dia. Sempre que Deus pretender usar alguém, Ele o conduz ao deserto, para exercitá-lo nos limites da dependência. Diante dos percalços da vida, o Senhor nos promete superação, mas Ele não deixará que nada atrapalhe a nossa trajetória. De alcançarmos
aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ainda que o inferno se levante e tudo pareça difícil, diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem, pelo menos, dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências.
Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo o que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare.